Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Uma santa e abençoada tarde, querido povo de Deus, filhos amados de Deus e do meu coração também. Sejam todos muito bem-vindos a esta tarde de amor. Toda tarde é tarde de amor aqui com Jesus. É o amor dos amores, é o nosso amor. Não é olhar para Jesus na cruz, desperta em nosso coração esse amor limitado, pequeno, mas desejoso dele mesmo, né? Que é o grande, é o amor maior. É o amor em pessoa. Jesus é o amor. Sou a irmã Edviges Maria, estou aqui com você mais uma tarde para meditarmos no Diário de Santa Faustina, recebermos a formação dela mesma, que vai nos orientando através do seu diário, para colocar em prática aquilo que ela mesma vivia, né? Uma espiritualidade profunda e mergulhada na misericórdia de Deus. Então, estamos aqui, daqui a pouquinho temos a adoração para amarmos Jesus, receber dele também o seu amor. Quero acolher você que está aqui pela primeira vez. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, no Facebook. Enfim, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Toma nota aí, quem é novo ou então quem parou de anotar alguma coisa, volta para depois revisar, né? Dar aquela revisitada nas anotações e assim poder se aprofundar mais ainda. Então vamos lá, minha gente, o diário nós estamos no parágrafo 59. Parágrafo 59. E Santa Faustina diz o seguinte: em determinado momento, ouvi esta voz na alma. Faz uma novena pela pátria. Esta novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão do confessor. Jesus pediu aqui para Santa Faustina uma novena pela pátria dela, pelo país dela, que era a Polônia. Essa novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Continuando o parágrafo 60, ela diz: na próxima confissão, recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha, vi uma grande claridade e nela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz. E de tal maneira que Deus Pai, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus. E compreendi que por Jesus ele abençoa a terra. Então imagina só, imagina a cena, imagina a imagem que Santa Faustina vê. Deus Pai numa grande claridade. E entre essa claridade e a terra está Jesus aqui. Pronto, aqui Jesus, Deus Pai, lá de cima, a claridade e aqui a terra. Quando Deus Pai queria olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus, através das chagas de Jesus. Compreendi que por Jesus ele abençoa a terra. Então Jesus está sempre sendo esse intermediador entre o Pai e nós. E as chagas dele sendo canais de bênçãos, canais de milagres para cada um de nós e para o país também, para cada país. No caso de Santa Faustina, ela rezava aqui pela Polônia. Nós rezamos pelo nosso país. E vejam como a providência divina entrelaça todas as coisas. Entrelaça todas as coisas. Vocês veem que nós vamos caminhando com o diário de Santa Faustina muito calmamente, tranquilamente. E exatamente hoje, quando esse parágrafo pede que se faça uma novena pela pátria, pedindo graças, sobretudo, para a pátria, para o país. Você pode acessar o nosso Instagram, eu vou deixar como propósito concreto dessa formação do Diário de Santa Faustina. Acessar o nosso Instagram, você vai ver uma postagem com o fundo amarelado, da PL 1904, sim, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós rezamos e fazemos concretamente aquilo que temos que fazer. É isso que dá a explosão da graça na nossa vida pessoal e também no nosso país. É quando o humano se une ao divino. É quando a ação humana se une à força da oração, à força de Deus. E aí sim a explosão da graça acontece. Então gostaria que vocês entrassem depois no nosso Instagram. Ainda pode até ser agora mesmo, durante a formação, acessar o nosso Instagram, Irmã Kelly Instituto Hesed Oficial.
Tem uma fotinha da Madre Kelly no perfil e você vai ver aí o fundo amarelo, PL 1904. Nada coincidência, tudo providência. Deus providenciou que até mesmo na hora da misericórdia, o parágrafo da formação tivesse a ver com o nosso país. Ai do país onde se legaliza a morte das criancinhas no ventre de suas mães. E esta lei é exatamente para mudar, esse projeto de lei é exatamente para mudar esta realidade. Nós precisamos abrir os nossos olhos e fazer absolutamente tudo o que nós podemos fazer para que o nosso país seja cada vez mais abençoado. Como Santa Faustina diz aqui, compreendi que por Jesus Ele abençoa a terra. Que Deus Pai possa olhar para nós pelas chagas de Jesus e não pelos nossos pecados. E não pelos pecados que atraem, que clamam o céu, que bradam o céu e que pedem um castigo. A morte de criancinhas no ventre de suas mães, dos bebês no ventre de suas mães, clamam, bradam o céu. E nós queremos que o Senhor olhe para a terra, para o nosso Brasil, para o nosso país, pelas chagas de Jesus. Então, a tarefa concreta, o propósito concreto hoje, da formação do Diário de Santa Faustina, você acessar este vídeo, entenda lá, assista e faça o que você precisa fazer, o que cada um de nós precisamos fazer, nos posicionarmos. E continuando a formação, parágrafo 61. 61. Santa Faustina diz assim: Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, pelo confessor, que vós mesmo vos dignastes escolher para mim e permitistes que eu o conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Quando fui confessar-me com Frei András, pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores. Respondeu-me o Frei que não podia dispensar-me disso, mas reze, irmã, para obter um diretor espiritual. Reze para obter um diretor espiritual. Santa Faustina agora traz de novo, mais uma vez, a pessoa do diretor espiritual, a pessoa do confessor. Ou, no nosso caso, se por acaso falta, se por acaso não dá, alguém pelo menos minimamente mais experiente, que seja capaz de dar um conselho que conduza ao céu, que conduza à santidade. Porque essa é a missão do diretor espiritual, do confessor, do orientador, do conselheiro. É levar a alma, a pessoa para o céu, a agir nesta terra humanamente, de modo que ela vá para o céu um dia. Preparar para o céu. E Santa Faustina dá esse destaque, né? Para o diretor espiritual, o destaque para o confessor. Quando eu fui confessar-me com Frei András, pensei que ele me dispensaria, ele respondeu que não. Mas reze, irmã, para obter um diretor espiritual. Depois de uma breve, mas fervorosa oração, vi novamente o Padre Sopoco na nossa capela, entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nessa altura em Cracóvia. Foram essas duas visões que me fortaleceram espiritualmente. Ainda mais quando o encontrei assim como o tinha visto nessas visões. Tanto aquela em Varsóvia durante a minha terceira provação, como essa em Cracóvia. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça. O temor me assalta agora. Quando ouço alguém dizer que não tem um confessor, ou seja, diretor espiritual, porquanto sei quão grandes prejuízos eu mesma levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual é fácil incorrer em erro. Ninguém se governa a si mesmo, não é? Ninguém se governa a si mesmo. Nós não temos uma visão, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, que isso é importante demais. Ninguém tem uma visão justa sobre si. Eu, por exemplo, irmã de Virgem Maria, não vou ter uma visão perfeitamente justa sobre mim. Porque muitos sentimentos e muitos pensamentos vão se entrelaçar. E pela nossa natureza humana decaída, nós tendemos a pensar diferente de Deus. É por isso que precisa vir alguém que nos veja de cima, como o confessor, o diretor espiritual, o orientador, nos veja de cima e deixe somente aqueles pensamentos e sentimentos que são reais. É muito fácil o ser humano se enganar ao próprio respeito, a respeito de si mesmo. A respeito de si mesmo. Acho que era Santa Teresa de Ávila que dizia isso, que o coração ele é muito
enganador. O coração, ele engana. Ele engana. Principalmente quando não é um coração maduro. O que nós vemos, na maioria das vezes, no nosso tempo. Pessoas imaturas, né? Pessoas com pouca experiência na vida. Ou pessoas que não se abrem a amadurecerem e a crescerem. Agora, claro, à medida que você vai passando o tempo, que você vai crescendo, que você vai rezando, que você vai lendo mais sobre as coisas de Deus, que você vai se enriquecendo, se enchendo de um conteúdo sólido, aí sim você vai tendo cada vez mais uma visão justa e honesta de si mesmo. Uma visão justa não significa ter uma visão perfeita de si, viu? Uma visão justa é uma visão honesta. É você olhar para si e ver os seus defeitos e também você vê a sua beleza. Ver aquilo que é dom, aquilo que é bom em você. E isso, claro, sabendo que foi Deus que deu. É Deus que embeleza a sua alma. Foi Deus que lhe deu o dom. Foi Deus que lhe deu tudo de bom que você tem, que você faz. Então, uma visão justa é ver as duas coisas e na medida em que elas existem. Nem vou aumentar o defeito se eu não tenho, nem vou aumentar a beleza se eu também não tenho. Nem vou também diminuir. Nada que em mim também seja bom ou seja grande, porque senão eu desmereço aquele que me criou. Eu desmereço aquele que me tocou com o seu sopro divino. Entende? Então, essa visão que nós temos que ter sobre nós precisa, sim, cada vez mais caminhar para uma visão madura, mas caminha para uma visão cada vez mais madura se temos alguém junto de nós para nos ajudar a isso, para nos ajudar nisso. Eu quero ler aqui uma coisa para vocês, que hoje eu estava vendo alguns arquivos no computador e achei, né? Achei interessante. E uma das anotações que eu tinha feito, é engraçado, estava no computador, um arquivo, a foto de um papel que eu escrevi. Mas estava lá assim, alguém que falou em algum lugar, acho que foi algum dos irmãos, em alguma formação aqui nossa, e que dizia assim, o jovem rico que chegou para Jesus e pergunta, não é? Senhor, o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz, vai, vive os mandamentos. Ele diz, mas Senhor, eu tenho feito tudo isso até aqui. E Jesus diz, então, já que fez tudo isso até aqui, vende tudo que tem e volta e me segue. E ele sai triste e não segue Jesus, porque tinha muitos bens. E a frase que eu encontrei dentro de um texto enorme que quero partilhar com vocês é, cheguei sozinho até aqui, agora preciso de ajuda. É exatamente isso, aí onde entra, né, o papel, a submissão de quem precisa da ajuda, que tem que ser o dirigido e o outro que dirige. Até aqui eu cheguei sozinho. Tem coisas que Deus dá a graça de chegarmos e de vivermos, de crescermos sozinhos. Mas em algum ponto da estrada, em algum ponto da caminhada, nós vamos precisar de alguém. E aí é hora de dizer, agora eu preciso de ajuda. Vamos rezar então e dizer isso a Jesus. Senhor, sejas Tu o meu maior e primeiro diretor espiritual. Orienta a minha alma para que eu Te ame cada vez mais, para que eu Te adore cada vez mais. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Jesus, eu confio em Vós.